Na Rádio Super, Política em Análise. E agora a gente conversa com a editora de política de O Tempo, Marina Schettini, ao vivo aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Léo. Boa tarde, meu Karen. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Marina, antes da gente até entrar propriamente dito na análise em relação a todas essas questões políticas, a gente vê aí um presidente de um dos poderes de Belo Horizonte, né, que é a Câmara Municipal, o Legislativo, fazendo acusações graves, indo até pro lado pessoal, na hora que ele chama o ex-colega dele, Léo Burguês, de viciado em jogos, em drogas, enfim, partiu muito para a situação pessoal, o que não condiz com o decoro também de um presidente da Câmara, né? Léo, é muito ruim também, porque quando a gente fica muito preso a esse tipo de briga, esse tipo de disputa, que é pessoal sim, a gente fez até essa pergunta pro Gabriel, quando ele deu uma entrevista pra gente aqui na semana passada, se não me engano, e ele negou. Falou que ele não está deixando nada que seja pessoal atrapalhar a condição dos trabalhos dele. Mas eu acho que é inegável que existe uma briga entre os dois. Se a gente vê o tom, o jeito que um ataca o outro, agride o outro, a gente acaba perdendo o foco, que é o trabalho que tem que ser o trabalho dos vereadores mesmo, de propor melhorias para a cidade, de fiscalizar o executivo. Então, ok, já foi, o vereador tinha um processo de cassação contra ele, ele já renunciou ao cargo, agora acabou. Agora a gente precisa encerrar essa briga, essa disputa, essa troca de acusações. Se a gente tem algum problema para resolver, que seja da seara da justiça, que vá à justiça. Ele inclusive já entrou com uma queixa-crime contra o Léo Burguês por calúnia e difamação, mas acho que já está passando um pouco do tom, já está passando um pouco do limite, já está ficando o debate da cidade um pouco prejudicado. Eu concordo com você. E como que você avalia a situação da Câmara Municipal a partir de agora? A gente tem a renúncia de um vereador, a Janaína, que também é do União Brasil, deve assumir o mandato como vereadora. Como que fica esse encaminhamento? Agora, as investigações do Léo Burguês ficam na esfera criminal apenas, né? Isso, ele já não tem mais o mandato dele. Agora a gente espera que o Gabriel cumpra o que ele disse, que é dar processo, dar andamento aos processos, aos projetos que estão na Câmara, para que a cidade consiga andar. Hoje está tendo uma votação lá, eles estão encaminhando as votações, espero que eles consigam deixar isso para trás e realmente consigam votar projetos, que tem projetos muito importantes. A gente tem projetos, muitos projetos de mobilidade, que são uma bandeira do Gabriel, por exemplo. Ele bate muito nessa tecla da mobilidade, das empresas de ônibus, linhas exclusivas. Então a gente espera que agora eles comecem realmente a focar esse tipo de trabalho. Eu acho que vai ser um pouco difícil a gente deixar essas brigas, essas rusgas, porque 2024 está muito próximo. A eleição municipal, que é a eleição de vereador, que é a eleição de prefeito, já é 2024, nós estamos em 2023. Então, acho muito difícil a gente conseguir ter um ano de trabalhos tranquilos na Câmara. Eu acho que por mais que a gente consiga aprovar projetos, como promete o Gabriel, eu acho que a gente vai ter sempre essa briga, essa disputa. O clima vai ficar quente, a temperatura vai ficar alta por muito tempo ainda. Nós temos agora uma nova interlocutora da Prefeitura com a Câmara, que é a Luzia, ex-presidente da Câmara, inclusive. Ela chegou no dia 1º. Hoje é que dia 10? Justamente. Ontem os vereadores já estavam reclamando dela. A gente traz uma reportagem sobre isso, interessante até pra gente ver hoje no Jornal Impresso, ontem já no nosso portal, aqui na rádio também a gente já mostrou. Tem 10 dias que ela assumiu o cargo e ela já é alvo de muitas críticas, que ela não procurou ninguém, que ela não conversou com ninguém, que não tem diálogo, que ela tá atrapalhada. Mas ela acabou de chegar, ela tá tomando pé. Então a gente precisa ver também se não há uma falta de boa vontade, vamos colocar assim para ficar bem claro. Será que não está tendo uma má vontade? Será que manter esse clima alto não é de interesse de quem está ali, por causa dos seus interesses no ano que vem nas urnas? O Gabriel, por exemplo, é um possível candidato à prefeitura. A gente tem muitos vereadores ali que vão tentar a reeleição. Então eles precisam falar, eles precisam estar na mídia, eles precisam estar ali com o debate. Que tal a gente procurar um debate que seja propositivo, sair desse debate? Eu acho que seria o ideal, mas eu acho muito difícil que aconteça. É uma pena, porque a gente sabe sim que o Gabriel pode ser um possível candidato a prefeito da capital, né? Ele já disse, nega algumas vezes, outras vezes ele pode assumir que vai sim concorrer a essa eleição, e aí ele já vem mostrando que vai ter uma postura combativa também contra a PBH, porque ele quer mostrar protagonismo e, de certa maneira, tentar aparecer mostrando que pode fazer melhor do que é feito hoje. Inclusive, ele já disparou também durante o Café com Política, dizendo que vai cair um por um lá na prefeitura. O que ele quer dizer com isso? É isso. Quando a gente fica com esses
objetivos mais eleitoreiros do que o objetivo de cumprir o trabalho como deve ser feito, a cidade fica prejudicada. Eu acho ótimo, acho justo que quem esteja cometendo algum crime, quem esteja fazendo alguma coisa errada, que caia realmente. Quando ele diz ali que todos os nomes ligados ao Léo Burguês vão ser acionados, que quem foi exonerado foi quem estava ali mais em evidência, mas existem outras pessoas, eu acho ótimo, acho que o Gabriel está certo mesmo. Um dos trabalhos da Câmara é fiscalizar o executivo, mas eu acho que a gente precisa achar o limite ali entre o que é uma caça às bruxas e entre o que é fazer o trabalho dele. Ele precisa realmente fiscalizar o executivo, mas ele precisa fazer o resto do trabalho da Câmara e ele precisa fazer dentro dos limites ali da Câmara. A gente ficou muito tempo, né, Marina, anos com a temperatura alta em nível nacional, né? Ficamos muito focados assim na disputa Bolsonaro, Lula, enfim, e acabamos esquecendo do que estava acontecendo aqui na capital mineira, falando mais especificamente sobre Belo Horizonte. A gente teve uma presidente da Câmara, Nelly Aquino, que era muito combativa contra o Calil também, mostrava as divergências. A gente não quer que um novo presidente da casa agora, o Gabriel, faça o mesmo nesses próximos 2 anos, porque a cidade precisa evoluir, né? Por mais que a gente saiba que Belo Horizonte está em nível relativamente bom, mas tem muita mazela a ser resolvida ainda, né? O problema das chuvas, problemas de periferia, tem muita questão a ser debatida na Câmara. A gente quer uma Câmara independente, a gente quer vereadores que sejam independentes, que se posicionem, que sejam combativos, mas tudo dentro de um limite. Quando a gente começa a atacar um ao outro por questões pessoais, a gente começa a extrapolar, a gente acaba tendo o outro trabalho prejudicado e não é isso que a gente quer para a cidade. Marina Schettini, editora de política de O Tempo. Muito obrigado, Marina. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.